Mais uma vez estamos aqui para tratar do módulo 11, prontuário da NR20, inspeção, manutenção em áreas classificadas. Então vale ressaltar que a área classificada é uma área com potencialidade de ter uma atmosfera explosiva. Por outro lado, a NR20, norma de segurança, de líquidos inflamáveis e combustíveis, fala também de classificar áreas para efeito da NR20. E todo o processo envolve também áreas classificadas, até porque a definição de área classificada tem no glossário da NR10 e também da NR20. E implica, logicamente, nessas áreas, esse conjunto grande de procedimentos e normas que nós temos citado até o momento. Então vamos falar, em primeiro lugar, da inspeção. Então temos inspeção, manutenção e reparo, condições do ambiente, qualificação pessoal, características das substâncias inflamáveis. Essas características, vamos estar explicando, fazendo uma interface com outros assuntos que já foram tratados até o momento. Então, a inspeção. A inspeção é algo indispensável. Num processo desse que envolve substâncias inflamáveis, normalmente tem operadores que ficam nessas indústrias, essas corporações, 24 horas por dia. Então, essas inspeções, tem a inspeção que é feita pelo pessoal do processo, o operador do processo, tem as inspeções que são feitas pelo homem de manutenção, tem as inspeções de segurança do trabalho. Então, isso tudo depende do cenário. Tem inspeções que são feitas para atender requisitos de auditoria, de qualidade. Então, isso tudo, a inspeção, focalizando objetivamente somente a área classificada, ela já é por força até de norma, tanto da NR20 quanto das normas da IEC. Então, as inspeções e manutenção dos equipamentos e instalações elétricas são requisitos fundamentais para manter a segurança nas áreas em que haja a presença de atmosfera explosiva. Então, para se ter confiabilidade que o equipamento vai funcionar adequadamente quando solicitado, é preciso se seguir essas inspeções e essas manutenções periódicas, né, dentro desse equipamento, seguindo normas da IEC, normas também estabelecidas por normas da BNT de maneira geral, e, por outro lado, normas da própria IEC exclusivas para esse tipo de atividade. Então, nós temos aqui tipos e graus de inspeções em instalações EX. Tipo de inspeções tem a inicial, vamos estar falando o que ela abrange, a periódica, e uma inspeção também de amostragem. E os graus? Os graus podem ser visual, apurada e detalhada. Então, vai depender de cada situação e de cada cenário que se tenha. A inspeção inicial é feita antes da planta entrar em operação e faz parte de procedimentos de comissionamento. Então, quando se faz, tem que fazer o comissionamento, vai entregar, faz o comissionamento, faz uma série de testes, a ver se vai funcionar adequadamente, na conformidade. Então, já acompanhei muitos testes em equipamentos para atendendo o comissionamento, visando botar em funcionamento a instalação. Então, nesse tipo de inspeção, verifica se os equipamentos, componentes e acessórios instalados estão de acordo com os dados fornecidos pelo projeto de classificação da área, bem como se a instalação elétrica e a montagem estão feitos de modo a oferecer segurança. Então, uma coisa importante nisso tudo, você tem que saber o teu papel no processo. Se você trabalha só na área de segurança do trabalho, se você só trabalha como operador ou como o homem do projeto, né, uma pessoa do meio ambiente, então tem que saber o teu papel no processo. É bem verdade que todos têm que ter uma noção do que o outro vai fazer. Pelo menos saber o que vai, saber como vai ser feito, né? O que vai ser feito ali. Pelo menos isso é importante, ter esse entendimento para que possa saber o seu papel no processo e também saber identificar quem é que trata de uma outra parte desse mesmo processo. Ok, pessoal? Então isso é um dado importante. Outra coisa que a gente recomenda, a pessoa que quer ter um bom domínio do assunto, é uma coisa mais ligada à parte do projeto, é o memorial descritivo. Então a gente vai deixar aqui um
modelo, né, de memorial descritivo, vai entrar como material de apoio, então você pode ter ali para você dar uma lida, começar para perceber melhor, que eu também não sei qual é o nível de atividade que vai ter num processo desse. Como eu já disse, se é o homem do projeto, se é uma pessoa só do almoxarifado, que recebe o material e libera, se é aquele homem de manutenção, se é o gerente de manutenção, um técnico de manutenção, cada um tem uma responsabilidade. Se é o homem de segurança do trabalho, para ver que tipo de inspeção vai ser feito, se a organização vai definir como inspeção em conjunto, e nesses casos eu recomendo até especificamente em conjunto, para se ter uma informação bem abrangente, gerar uma ata de inspeção com os profissionais das áreas adequadas para esse tipo de trabalho. A inspeção periódica, como o nome já diz, é periódica. Existem normas da IEC voltadas para esse tipo de inspeção, assim como a NR20 exigem tais inspeções. Inspeção de amostragem. Então, a inspeção que envolve amostragem, ter amostra para poder demonstrar a eficiência. Em algumas amostragens pode ser até aleatória, mas como se trata de área classificada que não pode ter falhas, a amostragem, ela às vezes não se pode ser somente por amostragem. Pegar uma amostra só, tem que pegar um conjunto de amostras dependendo da situação. Um exemplo disso, as substâncias inflamáveis que estão dentro de um determinado recipiente. É importante se pegar a amostragem, às vezes o óleo, o combustível, se estiver dentro da faixa definida pela NR20, é preciso ter os testes ali, que às vezes é onde está instalado o transformador, por exemplo, ou outros tipos de processo, pode alterar as características da substância. Então, em alguns casos, se é necessário ter uma amostragem, coletar uma quantidade para fazer um teste em laboratório. Cada caso é um caso, vai depender isso aí do que está em projeto, do qual é o processo. Grau de inspeção. Então, nós temos o grau de inspeção. Em áreas classificadas são divididas em 3 níveis. Tem a visual, tem a apurada e tem a detalhada. Então, a inspeção visual. Esse tipo de inspeção identifica defeitos que são evidentes visualmente, como, por exemplo, falta de parafusos, um determinado equipamento está dando uma leitura um pouco diferente ou duvidosa. Isso tudo pode acontecer. Ou a pressão, ou uma marcação de quantidade ou de temperatura, se estiver fugindo ao usual, então uma inspeção visual, a gente vai notando se há alguma variável ali, alguma estranheza. Inspeção visual. Inspeção apurada. Esse tipo de inspeção inclui os aspectos realizados na inspeção visual, acrescentando os defeitos como parafusos soltos, que somente será detectado com a utilização de ferramenta de acesso. Esse tipo de inspeção, normalmente, há a necessidade de que os equipamentos sejam abertos ou desenergizados. Então, uma inspeção apurada. Então, vem que é aquele processo, tu deu uma medição, uma avaliação, ou anotou um dado lá que não está muito, está se duvidando, está se suspeitando alguma coisa errada. Aí, mas às vezes não é o suficiente para ter uma resposta assertiva. É importante, muitas das vezes, se desmontar o equipamento. Aí o pessoal de operação visualizou isso, está lá fazendo a inspeção sempre, diariamente, a inspeção visual, e ele tem uma inspeção apurada. Aí o que ele pede? Olha, eu só consegui fazer a visual, vou pedir o pessoal de manutenção, vou solicitar o pessoal de manutenção que abra aqui o equipamento, desenergize, desmonte, para a gente ver de perto isso aí, porque me parece que está tendo algum problema. Então isso tudo é importante numa inspeção apurada para se verificar melhor. Às vezes fez a inspeção, detecta que pode trabalhar um tempo, mas é preciso se fazer uma substituição, dali já programa. Então o pessoal de manutenção tem esse entendimento de uma maneira bem adequada. Inspeção detalhada. Esse tipo de inspeção inclui os aspectos verificados na inspeção apurada. Inclui outros defeitos, como, por exemplo, terminais, frouxos, que somente podem ser verificados com a abertura do equipamento. Nesse tipo de inspeção pode ser necessária a utilização de ferramentas e equipamentos de ensaio. Uma inspeção detalhada. Então vai depender do teu cenário, vai depender também do tipo de manutenção que o manual do fabricante está lá definindo, fornecido pela empresa. Além também de estar usando as normas da ABNT. Então, os fatores que influenciam na frequência e no grau das inspeções periódicas são tipo de equipamento, recomendações do fabricante, aí já até citei, condições de ambiente. A condição de ambiente pode alterar
as características do determinado equipamento, setor de uso, a frequência de uso também, existe o desgaste precoce, o ciclo de vida do próprio equipamento, resultado de inspeções anteriores. Então, isso tudo, de forma de ter um histórico nas inspeções anteriores, vai nos dando base para manter o equipamento em condições confiáveis o tempo inteiro da sua atividade, né, do seu funcionamento, melhor dizendo. Aqui está mostrando um esquemático bem simples sobre essas inspeções. Tá aqui, ó, uma planta nova. Então, inicial, já vimos que envolve comissionamento, e também a de amostragem. Inicial, determine um intervalo provisório entre as inspeções, quer dizer, entre a inspeção inicial e a inspeção de amostragem. Tem um intervalo que muitas vezes o manual do fabricante nos dá isso aí, uma periodicidade. Seguindo em frente, você tem lá, modifique ou confirme o intervalo entre as inspeções. Né? Você pode modificar ou considerar aquilo ali. Tem empresas que eu já trabalhei muitas vezes, a pessoa com o tempo tinha uma frequência de manutenção, de inspeção muitas das vezes, aí foi alterando isso com o seu aprendizado, com a sua expertise, foi criando uma alteração, né? Visando também muitas das vezes o custo-benefício. Mas isso tem que ser muito bem pensado, muito bem estudado, e para tomar uma decisão correta, baseada em dados, baseada em histórico, de uma maneira que... E também o próprio processo. O processo foi um processo muito perigoso, então, muito provavelmente a decisão mais acertada é não tentar tornar a manutenção com um prazo maior, mas sim com o prazo que o fabricante deu mesmo, né, dependendo do processo. Então, cada caso é um caso nesse sentido, e quem vai avaliar isso é a equipe multidisciplinar envolvida na manutenção, a alta gerência, a gerência estratégica, a gerência tática. Indo mais à frente, nós temos o quê? Aí está ali, ó, tipo de inspeção periódica, então inicial, amostragem. Só que aqui já está numa planta existente. Nós já falamos de esse curso, ele abrange tanto você projetar, quanto você simplesmente implantar segurança, projetar uma planta com segurança, sendo uma planta nova, ou implantar segurança já numa planta existente. Então você tem a periódica, e vendo tudo aqui de maneira a entender cada contexto que está se trabalhando. Uma instalação existente, ela exige que se faça uma série de verificações, porque a norma NR20 ela retroage no tempo, ela abrange, exige que nós adequemos a nossa instalação. Isso muitas vezes é oneroso, trabalhoso, envolve muita gente, enfim. Então, aí numa planta existente você vai estar vendo aqui o processo, ó, intervalo entre as inspeções periódicas, se sim, intervalo entre inspeções que já é de 3 anos, aí vai ver, né? Se tem inspeções, às vezes tem que ser menos tempo ou até em mais tempo. No caso aqui não, aí já volta, modifique ou confirme o intervalo das inspeções. Aqui, não, no intervalo das inspeções já é de 3 anos. Então, não, aumente o intervalo entre as inspeções periódicas. Vai aumentar ou não? Vai diminuir? Que tipo? A amostragem. No caso que é assim, se é assim, o intervalo entre as inspeções já é de 3 anos. Então, se sim, vai lá, tipo de inspeção periódica, grupo da inspeção. Aí, enfim, né? Com isso, é um esquemático para dar uma ideia sobre as inspeções. E por fim, nós temos aqui embaixo, realize uma auditoria de segurança para recomendar um novo intervalo entre as inspeções. Isso aqui já implica, não é o órgão de segurança do trabalho que vai dizer isso, mas uma inspeção de segurança que envolva também o órgão de segurança e outros órgãos, operadores, manutenção, para discutir esse tipo de auditoria, para rever todo o processo. A NR20 ela exige esse tipo de coisa. No caso, aí a NR20 também ela fala 2 tipos de análise de riscos. Análise de risco de projeto e processo e análise de risco de tarefas. Então, tarefas é muito comum, todo mundo que vai fazer um trabalho desse, permissão de trabalho, a APR, análise preliminar de riscos, todo mundo que vai fazer atividade está ali, legal. Só que tem análise de risco que envolve o pessoal de projeto. Que tanto, a planta já é existente, mas não tem lá os documentos relacionados a projeto. Memorial descritivo, as plantas, os desenhos, os esquemas, aí vai precisar se trabalhar em cima disso. Cria um cronograma de ação e vai trabalhando em cima ao longo do tempo. Até porque, se você já tiver
todo esse trabalho, um cronograma de ação para adequação numa planta existente, for objeto de fiscalização a esse ambiente que você trabalha, esse local de trabalho, você consegue mostrar que está sendo tomadas as ações necessárias para adequar à luz de normas. Reparo e manutenção. Então, no reparo e manutenção de equipamentos e instalações elétricas e a classificação são requisitos fundamentais para manter o nível de segurança necessário, ou seja, a confiabilidade. Serviços de reparo de equipamentos X. Então, os serviços devem ser realizados de acordo com os requisitos da norma, tá mostrando a vocês, 679/19, atmosfera explosiva, reparo, revisão e recuperação de equipamentos. Então, está mostrando, você vai ler, deu uma lei de tudo isso, já não está consolidando maior informações que já vimos construídas até então. Condições de ambiente. Os equipamentos elétricos podem ser severamente afetados pelas condições de ambiente. Então, voltando lá atrás, nos primeiros módulos do nosso curso, falamos sobre a APP, análise preliminar de perigo, e a análise preliminar de risco. É levado em conta dados demográficos, dados climatológicos do ambiente. Então, as regiões têm os climas são diferentes e podem afetar os equipamentos de maneira geral, uma mais quente, outra mais fria, mais úmida, altitude maior, então isso tudo tem que ser levado em conta. Perto de região praiana, né, que tem já condições de deterioração mais rápida dos equipamentos, então tudo isso tem que ser levado em consideração as condições ambientais, ressaltando as metodologias de análise de risco. Então, a ISO 31000 tem uma série de metodologias, e às vezes tem que usar uma, duas ou até mais metodologias para se ter uma resposta, uma decisão o máximo possível acertada, né? Se a decisão é a melhor decisão possível para a decisão gerencial. Então, qualificação de pessoal. A qualificação de pessoal também é algo muito importante. A pessoa precisa estar treinado, qualificado, muitas das vezes tem que ter treinamentos de reciclagem ou até um treinamento contínuo, né, para manter a pessoa com aquela sua qualificação. O que a gente entende disso? Tem algumas atividades que você não faz uma manutenção continuamente, às vezes só quando o equipamento dá algum problema. A área elétrica, por exemplo, as manutenções normalmente são programadas, então é de tempo em tempo. É claro que tem aquelas manutenções que são oriundas de uma emergência, de uma urgência, mas na maioria é tudo programada. Ao passo que numa outra atividade que não necessita ser paralisado dessa maneira, quebrou o equipamento, danificou, tem que ir lá fazer a correção, já tem que se tratar um pouco diferente, né? Uma manutenção programada. Então, o pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes o pessoal que não está sempre atuando na manutenção continuamente, que é uma manutenção programada, que não dá para se paralisar uma geração de energia por qualquer razão, que envolve órgãos do governo, e isso tem um impacto social muito grande. Então não é tão simples se paralisar para fazer uma manutenção, somente em casos de emergência. Então, assim, emergência, como o nome já diz, são coisas eventuais, não é normal, não é uma atividade de operação normal. Frente a isso, às vezes a pessoa fica um bom tempo sem ter aquele tipo de intervenção. Então é sempre bom estar tendo treinamento, capacitação, educação continuada, para que o pessoal mantenha o seu padrão, o seu nível de qualidade para aquele tipo de serviço, né? Então isso é muito importante ter em mente, a qualificação de pessoal. Característica das substâncias. A característica das substâncias, já falamos bastante de FISPQ, tem também o número do CAS, considerando que se tiver uma FISPQ, lá tem um produto que tem 4 ingredientes para ele ser fornecido, para ele ser criado, né? Para ele ser a mistura lá, a fórmula dele. Mas eu preciso saber as características de cada ingrediente. Então o número do CAS nos dá essa condição. E isso é importante, tanto no campo da higiene ocupacional, que às vezes já aconteceu muitas vezes na prática comigo, de ter lá na substância uma quantidade muito pequena de benzeno, aí ligar lá para o laboratório, conversar, aí começa a ver aquele pensamento, mas é tão pouco, será que foi diluído? Será que perdeu as características do benzeno frente à quantidade muito pequena? Será que potencializou? Então, até o próprio laboratório
normalmente, querendo se manter numa zona segura, aconselhava fazer a avaliação daquelas substâncias para ver quanto tem deles na atmosfera, não dá para se fazer uma varredura. Então isso só para se ter uma ideia nesse sentido, porque a substância pode ser inflamáveis, mas ela também ao mesmo tempo pode ser tóxica. Aqui está dando um exemplo que existe nessa norma aqui, contudo, ela também, essas informações estão na FISPQ. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o final do vídeo 1.1, né, que só tem esse, do módulo 11. Estou falando um pouco mais rápido, porque estamos consolidando toda a informação. Ainda aqui mais alguns módulos, né? Estamos no 11, mais 4 módulos, estaremos encerrando nosso treinamento. Então a gente está andando um pouquinho mais rápido, mas você dê uma lida em todo o material com calma, detalhadamente, para que você tenha toda a expertise necessária para executar uma tarefa dessa, tanto no âmbito de projeto, exercendo uma função de conhecer tudo, né, todo o processo, uma visão, né, holística de tudo, e a visão também e o conhecimento de saber como faz, saber fazer daquilo que é a tua parte no processo, seja ela de manutenção, seja de segurança, ou de armazenamento, ou de própria gerência, a pessoa que vai gerenciar todo o projeto, ser o gerente de projeto, o responsável maior. Obrigado a todos e bons estudos, boa sorte. E estamos prontos para receber de vocês qualquer tipo de dúvida para trazer um maior esclarecimento.